Era uma manhã como qualquer outra quando Lucas acordou antes do sol nascer. O céu ainda estava tingido por um azul pálido, quase cinzento, e o frio do quarto onde dormia parecia agarrar sua pele como um castigo diário. A cama improvisada, feita de palha e cobertores puídos, rangia sob seu corpo pequeno e magro. A umidade tomava conta do ambiente, criando manchas de mofo que subiam pelas paredes como dedos invisíveis. A única fonte de calor vinha da lareira da cozinha, raramente acesa fora do horário das refeições, e mesmo essas eram escassas e silenciosas. Ele se levantou, sentindo o chão gelado sob os pés mal protegidos por uma palha fina que cobria o piso de terra. Suspirou, se espreguiçou e seguiu em direção à parte dos fundos da casa, onde a pouca luz da aurora tentava vencer a escuridão. O cheiro azedo de leite velho e pão embolorado ainda pairava no ar, vestígios da última refeição, que mais parecia um castigo do que sustento. Lucas não tinha tempo para reclamar ou desejar algo melhor. A madrasta, Cláudia, já havia deixado as ordens claras no dia anterior. O leite das vacas deveria estar ordenhado e o estábulo limpo antes do sol subir. Isso fazia parte da rotina diária, e qualquer deslize era pago com castigo. Aquela produção de leite era a única fonte de renda da família, mas o dinheiro mal dava para as contas básicas. O pai, um homem esquecido de si mesmo e mergulhado no fundo de uma garrafa, passava mais tempo no bar da vila do que em casa. Lucas sabia, mesmo com seus poucos anos de vida, que o dinheiro que poderia comprar comida ia parar na bebida do pai. A mãe, essa ele mal lembrava. Tinha morrido cedo, e Cláudia entrou em sua vida como uma sombra fria, sempre pronta para apontar seus erros e fazê-lo sentir-se um peso. Vestiu uma camisa desbotada, calças cheias de remendos e desceu até o estábulo. O local fedia a estrume e urina, as tábuas estavam velhas e rachadas, e a luz entrava em filetes tímidos pelas frestas do telhado. Mas Lucas já não se incomodava. Sentava-se no banquinho de madeira e começava a ordenhar as vacas com movimentos mecânicos, tão repetidos que pareciam coreografados. Cada jato de leite no balde era uma lembrança de que ele precisava sobreviver, mesmo que a vida parecesse não querer deixá-lo. Quando ouviu passos pesados se aproximando da porta, sentiu um calafrio. Cláudia apareceu. Com as mãos nos quadris, ela o encarava como se ele fosse a causa de todas as suas frustrações. Lucas, você ainda está aí? O leite tem que estar pronto antes de o dia clarear. E já cansei de dizer para limpar direito essa sujeira toda, disse ela, com aquele tom cortante que fazia até o ar parecer mais frio. Sim, senhora, murmurou ele sem levantar os olhos. Sabia que qualquer palavra fora do esperado poderia trazer mais sofrimento. Quando enfim terminou, o dia já clareava, e ele pegou as jarras de leite para levá-las ao mercado local. Eram pesadas, quase tanto quanto o peso que carregava no peito. A cada passo no caminho de terra, com os sapatos furados e sujos, sentia o cansaço de uma vida inteira vivida em poucos anos. Mas ali, no trajeto até o mercado, havia algo de libertador. Mesmo que momentâneo, era um tempo em que podia estar sozinho com seus pensamentos. E pensar era a única coisa que ninguém podia tirar dele. A entrega foi rápida. Pouco depois, seguiu para a escola. Caminhou mais de 40 minutos por uma trilha de chão batido, enfrentando o vento frio do amanhecer. Os dedos estavam dormentes, o rosto ardia, mas ele continuava. A escola era o único lugar onde se sentia livre, mesmo que por poucas horas. Ao avistar o prédio simples, com paredes de pedra e janelas pequenas, o coração se acalmava. Entrar ali era como respirar outro tipo de ar, menos pesado, menos cruel. As paredes estavam decoradas com desenhos coloridos, o cheiro de papel e tinta era forte, e as vozes das crianças enchiam o ambiente com uma energia que Lucas só conhecia ali. Sentou-se em sua carteira, rodeado de colegas, todos mais despreocupados que ele. O professor, um homem de aparência tranquila e voz calma, falava sobre civilizações antigas. Lucas ouvia tudo com atenção, se perdia nas histórias, como se cada lição fosse uma janela aberta para um mundo maior. Era como um breve respiro entre mergulhos profundos em uma vida que o puxava para o fundo.
No intervalo, viveu o melhor momento do dia. Corria com os colegas, jogava bola, ria de bobagens. Naqueles minutos, ele era só uma criança, não o garoto que limpava estábulos e carregava leite antes do sol nascer. Quando o sino da escola tocou novamente, anunciando o fim do recreio, uma mistura de sentimentos o invadiu. Queria mais tempo ali, mas sabia que o retorno para casa era inevitável. Na volta, o sol do meio-dia castigava. As pernas doíam e a mochila parecia pesar mais do que de manhã. O pensamento fugia das tarefas e retornava para o que ouvira na aula. Tentava manter as ideias vivas na cabeça, como se pudessem protegê-lo do que o esperava em casa. Mas algo no caminho chamou sua atenção e o arrancou desses pensamentos. Lá no alto da colina, onde ficava a velha mansão abandonada, havia movimento. Um caminhão, 2 carros e homens descarregando móveis. Aquilo era estranho. A casa, há anos vazia, era alvo de histórias de fantasmas, assombrações e vozes vindas da escuridão. Lucas parou e observou de longe. Viu um homem alto, elegante, de terno escuro, dando ordens aos trabalhadores. Mesmo de longe, era impossível ignorar o ar de autoridade que aquele homem exalava. Curioso, Lucas se aproximou mais, escondendo-se atrás de uma árvore. A casa parecia viva de novo, com luzes nas janelas e vozes ecoando. Era como se, de repente, um novo capítulo estivesse começando naquela história esquecida. E ele sentia, de alguma forma inexplicável, que aquilo teria impacto em sua vida. Naquela noite, enquanto se deitava em sua cama improvisada, Lucas não conseguia parar de pensar na mansão. Os olhos fixos no teto escuro do quarto, o coração acelerado por uma mistura de medo e curiosidade. A figura do homem de terno escuro, a movimentação dos caminhões e a luz que agora saía pelas janelas da velha casa assombrada. Tudo aquilo parecia coisa de sonho, um tipo de agitação que ele jamais esperaria ver naquele lugar. Durante anos, os moradores da vila contaram histórias terríveis sobre aquela mansão. Alguns diziam que era amaldiçoada, que quem entrava ali não saía o mesmo. Outros juravam ter visto vultos nas janelas ou escutado gritos durante a madrugada. Lucas sempre manteve distância, mesmo quando seus amigos mais corajosos o desafiavam a subir até lá. Mas agora, o medo parecia dar lugar a algo mais forte. Um desejo incontrolável de saber quem eram os novos moradores. O dia seguinte amanheceu escuro e gelado. O céu estava coberto por nuvens espessas, como se tivesse sido engolido por um cobertor cinzento. Lucas se levantou ainda antes do galo cantar, como fazia todos os dias, e seguiu para o estábulo. O ar frio cortava a pele e fazia os ossos doerem. Com as mãos geladas começou a ordenhar as vacas, seus movimentos metódicos e automáticos. Mas naquele dia, sua mente estava longe. Não conseguia parar de pensar na sombra que vira passando pela janela da mansão na noite anterior, nem no homem misterioso que parecia comandar tudo. Enquanto trabalhava, um movimento estranho chamou sua atenção. Uma sombra passou rapidamente diante da porta do estábulo. Lucas congelou, o coração acelerado, os olhos presos na porta. Estaria imaginando coisas. Tentou voltar à tarefa, mas o nervosismo o dominava. Foi quando a porta se abriu de repente. Não era um fantasma, nem o homem elegante. Era Cláudia, sua madrasta. Mas o que ela viu foi o leite derramado no chão e a expressão frustrada do garoto. O leite havia escapado do balde enquanto ele se distraía. O líquido branco escorria entre as tábuas de madeira, formando uma pequena poça. «Lucas!» gritou ela com a voz estridente e carregada de raiva. «Olha só essa bagunça! Você tem ideia do quanto custa esse leite? É a única renda que temos e você derrama metade no chão como se não valesse nada.» Lucas abaixou a cabeça, vermelho de vergonha e medo. «Desculpa, senhora. Eu vi uma sombra.» «Sombra?» interrompeu Cláudia com um gesto impaciente. «Eu não quero ouvir desculpas. Você vai ficar sem café da manhã, é isso mesmo. E se continuar com essas distrações, vai ficar sem almoço também.» Ele assentiu, os olhos cheios de lágrimas contidas, o estômago já roncando de fome. Mas Cláudia não parou por aí. «E ainda tem mais.
O dono do mercado avisou que o preço do leite vai cair. Vai nos pagar menos, ou seja, você vai ter que trabalhar o dobro para compensar. Se eu vir outro erro seu, não vou ser tão compreensiva. Lucas engoliu o choro e se ajoelhou para limpar o leite derramado. O pano estava sujo. O cheiro azedo o enjoava, mas ele continuou. Cada movimento era um castigo silencioso, uma punição que já se tornara parte da rotina. Terminou a limpeza em silêncio e voltou para o pequeno quarto, onde se sentou no chão, abraçando os joelhos. Aquela sensação de estar sendo esmagado por uma vida que não escolheu voltava com força. Só o pensamento na escola, seu único alívio, o fazia manter alguma esperança. No entanto, ao entrar na cozinha no dia seguinte, uma nova decepção o aguardava. Cláudia, de braços cruzados, já o esperava com a mesma expressão de dureza de sempre. Lucas, você não vai à escola hoje, anunciou, seca como uma pedra. Ele arregalou os olhos. Mas hoje tem aula de ciências. E eu... Chega, cortou ela. Você vai lavar essa roupa. São roupas do novo vizinho da mansão. Ele quer tudo pronto até o fim da tarde. Isso é mais importante do que suas aulas bobas. Lave tudo e só poderá comer depois que terminar. Lucas olhou para o cesto de roupas jogado no canto. Lençóis brancos, toalhas pesadas, vestidos finos. O volume era enorme e o frio do quintal tornava a tarefa ainda mais árdua. Mesmo assim, ele não tinha escolha. Encheu a bacia com água quente que logo esfriou. As mãos mergulhavam na água gelada enquanto esfregava as peças com força, os dedos já vermelhos e calejados. A fome o corroía por dentro e o cansaço fazia os braços tremerem. Mesmo assim, ele persistia. Enquanto lavava, pensava nos vestidos femininos. Quem seria a mulher da mansão? Seria casada com o homem de terno? Seria gentil ou tão severa quanto Cláudia? Por algum motivo, Lucas se sentia mais próximo daquela casa do que nunca. Lavava cada peça com mais cuidado, como se isso o conectasse de alguma forma àquele lugar que tanto o intrigava. Horas se passaram. O sol já estava alto quando ele terminou de estender as roupas no varal. As mãos doíam, o estômago ainda vazio. Cláudia apareceu para inspecionar o trabalho. Bom, disse com um tom quase indiferente. Pode comer agora, mas fique atento. O homem da mansão virá buscar as roupas logo, e se ele reclamar de qualquer coisa, é você quem vai pagar. Lucas caminhou até a cozinha, onde encontrou um pedaço de pão seco e um copo de água. Comeu devagar, com a cabeça cheia de perguntas. O homem da mansão. A mulher desconhecida. O gato preto que vira à distância, observando da janela. Tudo aquilo era um mistério que queria resolver. Mas antes que pudesse se aprofundar nos próprios pensamentos, uma discussão vinda do lado de fora chamou sua atenção. Cláudia estava discutindo com alguém. A voz do outro era firme, masculina, autoritária. Lucas se aproximou da janela para espiar. Era ele, o homem da mansão, Bernardo. Eu não aceito que jogue a culpa no menino, dizia Bernardo com firmeza. Ele fez o melhor que pôde. Ele é só uma criança. Nós precisamos do dinheiro, gritou Cláudia. Se não fosse pelo trabalho dele, estaríamos na rua. Ele não pode se dar ao luxo de brincar ou estudar. Isso não é só sobre dinheiro, retrucou Bernardo. É sobre humanidade. Uma criança não deveria viver desse jeito, e se ninguém vai fazer nada, eu vou. Lucas, ao ouvir aquilo, sentiu algo diferente. Pela primeira vez, alguém estava do lado dele. Lucas sentiu o peito apertar. Aquela conversa que se desenrolava diante de seus ouvidos era como um raio de luz atravessando uma vida cinzenta. Bernardo não apenas o defendia, ele parecia verdadeiramente indignado com a forma como o garoto era tratado. Isso era algo completamente novo para ele, uma sensação que nunca tinha experimentado. Seus olhos estavam arregalados e seu coração batia com força, como se soubesse que aquela discussão poderia mudar tudo. Enquanto Cláudia ainda tentava justificar o injustificável, dizendo que a pobreza os forçava a tratar o menino como um empregado, Bernardo se mostrava irredutível. Isso não é apenas sobre necessidade financeira, Cláudia. É sobre dignidade, ele disse, com a voz carregada de firmeza. Eu vejo uma situação abusiva aqui.
e não vou ficar parado assistindo. Lucas recuou, sentindo-se entre a esperança e o medo. A esperança de que talvez, só talvez, houvesse alguém disposto a lutar por ele. E o medo de que tudo não passasse de palavras que logo se dissipariam com o vento. Ele mal teve tempo de processar a conversa quando viu Cláudia entrar na cozinha de volta, com a expressão tensa e o rosto fechado. Ela o ignorou, caminhou até a pia, pegou um copo de água e saiu novamente. Poucos segundos depois, Bernardo apareceu na porta. «Lucas», chamou ele com uma voz mais suave, «posso conversar com você por um instante?» O garoto assentiu com o corpo tenso e seguiu Bernardo até um canto mais afastado do quintal. Lá, o homem se agachou para ficar na mesma altura dele e perguntou com uma calma gentil: «Como você está se sentindo, meu rapaz? Pode me dizer a verdade?» Lucas ficou em silêncio por um tempo. A pergunta era simples, mas ninguém jamais a havia feito. Respirou fundo e respondeu: «Eu só faço o que me mandam. Gosto da escola, mas quase nunca posso ir. Tenho que trabalhar para ajudar aqui». Bernardo assentiu com um olhar de profunda empatia. «Eu entendo, mas saiba de uma coisa, você não está sozinho. Se um dia quiser conversar ou precisar de ajuda, estou por perto. Está bem?» Com um gesto carinhoso, ele deu um leve tapinha no ombro do garoto antes de voltar para onde Cláudia o esperava. Lucas permaneceu parado, absorvendo cada palavra. A gentileza de Bernardo parecia um sopro quente em meio à frieza da casa onde vivia. Mas não durou muito, até que a paz momentânea fosse substituída por um choque que ele jamais esqueceria. Escondido próximo à janela da cozinha, Lucas ouviu o início de uma conversa que mudaria completamente o rumo da sua vida. A voz de Cláudia soava estranhamente calculista, como se estivesse prestes a fazer uma proposta de negócios. «Bernardo», disse ela, com um tom firme, «não sei o que você pensa sobre tudo isso, mas nós estávamos planejando nos mudar, em breve, e, bem, deixar Lucas aqui». Bernardo franziu a testa. «O que quer dizer com isso? Se você realmente quer ajudar, talvez pudesse levá-lo com você». Ela fez uma pausa longa, como se estivesse pesando as palavras. «Talvez até comprá-lo». As palavras caíram como uma faca no coração de Lucas. Ele quase perdeu o equilíbrio ali atrás da janela. Comprá-lo? Como se ele fosse um objeto, um animal. Suas mãos tremeram, os olhos se encheram de lágrimas, mas ele não conseguia desviar os ouvidos. Precisava ouvir tudo. «Você está falando sério?» A voz de Bernardo soava incrédula, indignada. «Você quer vender uma criança? Ele já não tem futuro aqui», respondeu Cláudia, impassível. «Nós não temos condições de cuidar dele. Ele nos atrasa. E, sinceramente, se você realmente quer ajudá-lo, essa é sua chance. Leve-o. Pague o que for justo. E cada um segue seu caminho». Um longo silêncio se instalou. Bernardo, mesmo abalado com a proposta grotesca, parecia ponderar. Não porque via Lucas como um bem negociável, mas porque compreendia que talvez aquela fosse a única forma de resgatar o garoto da situação cruel em que vivia. «Eu não posso acreditar que estou ouvindo isso», disse Bernardo por fim. «Mas se for a única forma de garantir que ele tenha uma vida digna, então eu aceito. Mas não só levo o garoto, compro esta casa, os animais, tudo, e quero vocês bem longe daqui. Nunca mais quero vê-los». Cláudia, alheia à monstruosidade do que acabara de dizer, apenas assentiu. «Se for assim, podemos negociar o valor agora mesmo», disse ela, com um brilho de alívio nos olhos. Lucas não conseguia se mover. Aquilo era demais. A dor, a confusão, a revolta. Era como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Ser vendido, abandonado, mas também libertado. Nos dias seguintes, a casa mergulhou em uma atmosfera estranha. Cláudia, antes sempre mal-humorada e ríspida, parecia até alegre. Preparava refeições que raramente fazia. Limpava os móveis com mais zelo do que o habitual e, em um momento de rara euforia, até cantarolou enquanto lavava pratos. Era como se estivesse comemorando. Mas Lucas sabia, ela não celebrava uma vitória. Ela celebrava sua partida, seu desaparecimento.
2 dias depois, o clima de mudança se concretizou. A caminhonete do pai de Lucas estava carregada com caixas, móveis e sacos de roupas. Ele, que raramente dizia algo, mal o encarava. Apenas lançou um comentário seco. Estamos indo visitar uns parentes. Volto em alguns dias. Mentira. Lucas sabia que era mentira. Aquela viagem era uma despedida sem volta. Quando ficou sozinho, a casa parecia maior, vazia, silenciosa. Cada canto parecia ecoar o abandono. Ele se sentou na beirada da cama e esperou. Esperou por Bernardo. Esperou por algo, qualquer coisa, que trouxesse sentido àquele turbilhão. Na manhã seguinte, um carro de bois com um símbolo de comerciante parou em frente ao portão. Bernardo desceu, acompanhado do pai de Lucas. Em mãos, ele trazia um envelope e um contrato dobrado. Bom dia, Lucas, disse Bernardo ao entrar. Espero que esteja bem, vim concluir os detalhes. O garoto mal conseguiu responder. Apenas assentiu, sem conseguir sustentar o olhar. O pai de Lucas assinou os papéis com pressa, como quem só queria terminar logo com aquilo. Bernardo examinou tudo com atenção, certificando-se de que não havia brechas. Em seguida, entregou o envelope ao homem, que o pegou com uma expressão de alívio e desapareceu pela porta sem se despedir. Este contrato, disse Bernardo entregando uma cópia ao garoto, é a confirmação de que agora você está sob minha responsabilidade. Prometo que, daqui em diante, você terá um lar de verdade. Após a saída do pai, o silêncio dentro da casa ficou ainda mais espesso, como se o abandono deixasse rastros invisíveis em cada parede. Lucas permaneceu parado, com o contrato nas mãos, sem saber o que fazer. As palavras de Bernardo ainda ecoavam em sua cabeça, mas era difícil confiar em promessas. A vida o ensinara que elas raramente se cumpriam. Olhou para o envelope deixado pelo pai, agora nas mãos de Bernardo, e pensou: foi esse o preço de sua liberdade? Ou seria apenas o valor que alguém achou que ele valia? Bernardo, percebendo o olhar perdido do menino, aproximou-se e, com um gesto tranquilo, disse: venha comigo, Lucas. Você já passou por muita coisa. Está na hora de conhecer seu novo lar. Eles caminharam em silêncio até a mansão, no alto da colina. O mesmo lugar que por anos fora símbolo de medo, agora se transformava na promessa de um recomeço. O portão se abriu com um rangido suave, e Lucas, ao atravessar o limiar da propriedade, sentiu-se entrando em outro mundo. Tudo ali era diferente. As árvores pareciam mais altas, o ar mais puro, a própria luz do sol parecia mais viva. O interior da mansão era ainda mais surpreendente. Luz natural invadia os cômodos através das grandes janelas. Os móveis eram elegantes, mas não luxuosos, trazendo um conforto acolhedor. Havia livros por toda parte, quadros com paisagens tranquilas e até flores frescas em vasos de cerâmica pintada. O aroma do ambiente era de madeira polida e algo doce, talvez lavanda. Enquanto explorava timidamente os cômodos com os olhos, Lucas sentiu algo roçar suas pernas. Um gato preto, de pelo brilhante e olhos verdes, o encarava com curiosidade. O animal se aproximou com um miado suave e se esfregou em sua perna como se dissesse bem-vindo. Bernardo sorriu. Esse é o Zé Maria. Ele adora conhecer gente nova. Acho que ele gostou de você. Lucas, com uma hesitação natural, abaixou-se e passou a mão sobre o pelo macio do gato. O toque trouxe uma estranha sensação de conforto, como se pela primeira vez em muito tempo algo quisesse seu bem sem pedir nada em troca. O sorriso que brotou em seu rosto foi pequeno, tímido, mas genuíno. Venha, quero te apresentar alguém, disse Bernardo, guiando o garoto até uma sala com uma lareira acesa. Sentada numa poltrona perto do fogo, estava uma mulher de feições suaves, olhos levemente tristes, mas de uma gentileza que se revelava até nos gestos mais simples. Ela usava um vestido claro, simples, com um xale sobre os ombros. Levantou-se com delicadeza ao ver Lucas entrar. Lucas, esta é Sandra, minha esposa, disse Bernardo. Sandra, este é o nosso novo hóspede. Sandra sorriu com doçura e estendeu a mão. Mas em vez de um aperto formal,
Ela a colocou de leve sobre o ombro de Lucas, com um carinho silencioso. É um prazer te conhecer, Lucas. Espero que você se sinta em casa aqui. O garoto tentou responder, mas sua voz tremeu um pouco. Obrigado, senhora. Pode me chamar de Sandra. Nada de formalidades por aqui. Esta casa agora é sua também. Lucas olhou ao redor, sentindo-se pequeno naquele ambiente tão acolhedor. Era difícil para ele acreditar que algo tão bom pudesse estar acontecendo. Sua vida sempre fora feita de medo, cobranças e silêncio. Agora, havia vozes que lhe falavam com doçura, mãos que não vinham para bater, mas para acolher. Sandra o guiou até a cozinha, onde havia bolo recém-saído do forno, pão fresco e leite quente. Você deve estar com fome. Sente-se, por favor, disse ela, já colocando a comida na mesa. Lucas hesitou. Estava acostumado a comer em pé, na pressa, escondido, sempre vigiando para não ser repreendido. Ver uma mesa posta só para ele era como ver uma cena tirada de um livro. Sentou-se devagar e pegou o pão, levando-o à boca como se temesse que tudo aquilo fosse um sonho e fosse acordar a qualquer momento. Bernardo e Sandra o observaram com discrição. Sabiam que o processo seria lento. Sabiam que confiar não era fácil para alguém que crescera sendo tratado como fardo, mas estavam dispostos a dar o tempo e o carinho necessários. Depois da refeição, Bernardo o convidou para conhecer o resto da casa. Havia um pequeno quarto preparado para ele, com uma cama de verdade, cobertores novos e uma estante com alguns livros e brinquedos simples. Lucas correu os dedos pelo lençol limpo, apertou o travesseiro entre as mãos e sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez que ele teria um espaço só seu, com conforto, com dignidade. Ao se sentar na cama, Bernardo entrou no quarto com um tom gentil. Lucas, eu sei que tudo está acontecendo muito rápido, mas quero que você saiba que não está aqui para trabalhar. Você não é um empregado, você é um menino e queremos que você tenha a vida que merece. Estudar, brincar, crescer com segurança. O garoto o olhou surpreso. Mas, por que o senhor fez isso? Por que me comprou? Bernardo se aproximou e se sentou ao lado dele, cruzando as mãos sobre os joelhos. Porque ninguém nunca deveria ser tratado como você foi. Quando soube da sua história, não consegui ignorar. Eu e Sandra não podemos ter filhos e sempre desejamos formar uma família. Vimos em você a chance de oferecer a alguém o que nunca tivemos: amor e companhia. Você merece ser feliz, Lucas. Não importa o que tenha vivido até aqui. As palavras de Bernardo o atingiram como um raio silencioso. Ele baixou a cabeça, tentando conter as lágrimas, mas elas escorreram mesmo assim. Não eram de tristeza. Eram de um alívio tão profundo que doía no peito. Pela primeira vez, alguém via valor nele. Pela primeira vez, alguém dizia que ele merecia ser feliz. Sandra apareceu na porta do quarto e, ao ver a cena, entrou com delicadeza. Ajoelhou-se diante de Lucas e pegou sua mão. Você está seguro agora. Nós vamos cuidar de você. E prometemos, nunca mais ninguém vai te fazer mal. Lucas, com a voz embargada, apenas murmurou: obrigado. Era o início de algo novo. E embora ainda houvesse medo, agora ele sabia que não estava mais sozinho. Com o passar dos dias, Lucas começou a perceber que a mansão não era apenas um lugar bonito e cheio de conforto. Era um espaço onde ele podia, aos poucos, deixar de viver em constante alerta. Bernardo e Sandra respeitavam seu silêncio, mas também ofereciam companhia sempre que ele demonstrava vontade de conversar. Os dias eram calmos, quase como um sonho prolongado. Ainda que ele demorasse a acreditar completamente naquela nova realidade, a rotina tranquila e os gestos carinhosos dos novos tutores plantavam sementes de esperança dentro de si. Uma semana depois de sua chegada, Bernardo propôs algo que fez os olhos de Lucas brilharem: levá-lo pessoalmente para se matricular em uma nova escola. Uma escola particular, conhecida por sua qualidade e atenção aos alunos. O menino hesitou por um momento, inseguro. Estava acostumado a ser invisível, a ocupar pouco espaço. A ideia de frequentar um colégio renomado, com alunos de famílias ricas e bem estruturadas, lhe causava certo receio. E se eles não gostarem de mim?
Perguntou ele baixinho, olhando para o chão. Sandra se aproximou e segurou suas mãos com carinho. Lucas, não se trata de agradar os outros. Você tem o direito de estudar, de aprender, de crescer. Você é inteligente, corajoso e gentil. Só precisa se lembrar disso. No dia seguinte, Lucas vestiu roupas novas. Uma camisa azul clara, calça jeans sem remendos e tênis confortáveis. Tudo escolhido com cuidado por Sandra. Ao se olhar no espelho, mal se reconheceu. Parecia outro garoto. O caminho até a escola foi silencioso, mas Bernardo dirigia com tranquilidade, explicando o que ele podia esperar das aulas, dos colegas, dos professores. Chegando ao colégio, Lucas ficou maravilhado. O prédio era grande, com janelas amplas, jardins bem cuidados e um parquinho moderno onde crianças riam e brincavam. O diretor o recebeu com simpatia e, após alguns minutos de conversa, Lucas foi levado à sua nova sala. Assim que entrou, os olhares se voltaram para ele. Sentiu o coração acelerar, mas logo foi acolhido por uma menina chamada Júlia, que lhe ofereceu um sorriso genuíno e o convidou para se sentar ao seu lado. As aulas começaram, e com o tempo, Lucas se deixou envolver pelos novos conteúdos. Matemática, ciências, geografia, tudo parecia mais interessante do que nunca. Era como se agora sua mente estivesse livre para explorar, sem o peso das obrigações domésticas. Ele fazia perguntas, anotava tudo com atenção e descobria uma fome de conhecimento que havia sido sufocada por muito tempo. Ao fim do primeiro dia, ao entrar no carro com Bernardo, ele sorriu. E não um sorriso tímido, mas um sorriso largo, de quem sentia orgulho de si mesmo. Bernardo retribuiu o sorriso e durante o trajeto de volta falou pouco. Preferiu deixar que o brilho no olhar do menino falasse por si. Em casa, Sandra o esperava com um bolo de cenoura e suco de laranja. «Quero saber tudo», disse ela animada, enquanto Lucas devorava o lanche. E ele contou. Falou sobre os colegas, sobre o professor de história que usava piadas para ensinar, sobre a biblioteca que parecia um castelo de livros. Pela primeira vez em muito tempo, ele teve histórias boas para compartilhar. As semanas passaram, e com elas vieram novas descobertas. Bernardo percebeu que Lucas tinha interesse por música, e certa tarde levou-o até um antigo piano que ficava no salão da casa. Sentado ao lado do menino, mostrou-lhe as notas básicas e deixou que ele explorasse o instrumento por conta própria. Lucas se encantou com os sons que produzia, ainda que desajeitados, e logo passou a dedicar parte de suas tardes a tocar e aprender mais. Sandra, por sua vez, lhe ensinava receitas simples, transformando a cozinha em um lugar de afeto. Entre bolos, pães e biscoitos, ele aprendeu a medir ingredientes, a esperar o tempo do forno, a reconhecer o cheiro do ponto certo. E em cada preparo havia uma risada compartilhada, uma história contada, um vínculo construído. Aos poucos, Lucas foi se transformando. A postura curvada deu lugar a um caminhar mais firme. Os olhos, antes baixos e apagados, agora se erguiam com curiosidade. Começava a expressar opiniões, a fazer perguntas, a rir alto quando algo era realmente engraçado. Até mesmo o Zé Maria, o gato, parecia notar a mudança e o seguia com mais frequência pela casa. Mas nem tudo era fácil. Às vezes Lucas acordava no meio da noite com o coração acelerado, tomado por lembranças dos tempos difíceis. Tinha pesadelos com a voz de Cláudia, com o pai dizendo que ele era um fardo. Em algumas manhãs, ainda esperava ouvir gritos ou ordens. Bernardo e Sandra compreendiam. Sabiam que a cura de um trauma não se dava de um dia para o outro. Em vez de forçá-lo a esquecer, ofereceram espaço e compreensão. Numa tarde chuvosa, enquanto observava as gotas escorrerem pela janela do seu quarto, Lucas decidiu escrever uma carta. Pegou uma folha de caderno, uma caneta azul e começou a escrever para si mesmo, como um desabafo, um marco de tudo o que vivera. Escreveu sobre a dor de ser esquecido, sobre o medo de não ser amado e sobre o milagre silencioso que foi conhecer Bernardo e Sandra. Escreveu sem parar, como se estivesse limpando o coração. Ao terminar, dobrou a carta com cuidado e a guardou dentro de um livro. Não sabia se um dia mostraria a alguém, mas sabia que ali, naquela folha de papel,
havia deixado para trás uma parte do passado. Naquela noite, Bernardo entrou no quarto para desejar boa noite. "Tudo bem, Lucas?" "Sim", respondeu ele com um sorriso sereno. "Acho que, pela primeira vez, está tudo bem de verdade." Bernardo acariciou seus cabelos e apagou a luz. Lucas deitou-se e, antes de adormecer, pensou que talvez, só talvez, ele estivesse mesmo aprendendo o que era viver. O tempo seguia seu curso, e com ele, Lucas se fortalecia. Era como se a vida, após anos lhe negando oportunidades, começasse finalmente a lhe retribuir. Bernardo e Sandra, que antes eram apenas figuras bondosas e distantes, tornaram-se verdadeiramente sua família. Não porque o adotaram no papel, embora isso também estivesse nos planos, mas porque com gestos diários tornaram-se presença constante, fonte de amor, segurança e exemplo. Lucas agora acordava cedo, mas não para ordenhar vacas nem limpar estábulos. Acordava por vontade própria, animado para preparar o café com Sandra, ajudar Bernardo com o jardim ou apenas sentir o cheiro das flores frescas do quintal. Seu corpo, antes franzino e tenso, estava mais forte, e seu olhar tinha brilho. A casa, antes silenciosa e quase solene, agora vivia com risos, conversas e até música, especialmente quando Lucas tocava no velho piano da sala, instrumento que ele dominava cada vez mais com sensibilidade e paixão. Aos domingos, era costume ir até a vila onde Bernardo comprava mantimentos, e Lucas podia reencontrar antigos conhecidos da escola pública. Muitos se espantavam ao vê-lo tão diferente, mais confiante, bem vestido, sorridente. Alguns perguntavam o que havia acontecido, e ele apenas respondia com simplicidade: "Ganhei uma nova família." Não era uma explicação completa, mas era a verdade. Aquela frase carregava um peso imenso, mas ele a dizia com leveza. Foi numa dessas idas à vila que um reencontro inesperado ocorreu. Enquanto caminhava entre as barracas da feira, Lucas viu de longe uma figura familiar. Seu pai, biológico. Estava encostado na parede de um boteco, como sempre estivera. A mesma barba por fazer, a mesma roupa suja, o mesmo olhar perdido. Lucas parou congelado. Seu coração disparou. Uma parte dele queria correr, a outra queria enfrentá-lo, perguntar por quê. Por que havia aceitado vendê-lo? Por que nunca o defendeu? Mas ele não se moveu. Apenas ficou ali observando aquele homem que um dia chamara de pai e que agora não passava de um estranho. O homem o viu. Seus olhos se fixaram em Lucas por alguns segundos, sem qualquer expressão. Não havia remorso, não havia surpresa. Era como se nem o reconhecesse, ou pior ainda, como se reconhecesse, mas não se importasse. Lucas então respirou fundo, virou-se de volta para Bernardo, que o esperava a poucos metros, e seguiu seu caminho. Aquela era a confirmação de que sua escolha, ou melhor, a escolha que fizeram por ele, havia sido a certa. Bernardo não perguntou nada, apenas olhou nos olhos do menino e, sem uma palavra, lhe ofereceu um saco de castanhas e um sorriso cúmplice. Aquele gesto simples dizia mais do que qualquer conversa. Estou com você, não importa o passado. No caminho de volta para a mansão, Lucas manteve o olhar perdido na paisagem. Os campos verdes, o som dos pássaros, o vento leve batendo no rosto. Tudo parecia mais claro, mais verdadeiro. Pela primeira vez, ele sentia que pertencia a algum lugar, e não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Era como se finalmente pudesse construir uma vida que valesse a pena ser vivida. Nos dias que seguiram, Lucas mergulhou ainda mais nos estudos. Estava entre os melhores da sala e começava a despertar o interesse dos professores que viam nele um potencial raro. Um professor de literatura chegou a dizer que ele tinha alma de escritor, e essa ideia ficou martelando na cabeça do menino. Às vezes ele escrevia contos à noite, à luz do abajur, usando um velho caderno que Sandra havia lhe dado. Criava personagens, inventava mundos e, sem perceber, contava sua própria história sob outras formas. Numa noite fria, Sandra entrou em seu quarto e o encontrou escrevendo. Sentou-se na beira da cama e ficou observando em silêncio por alguns minutos. "O que está escrevendo?"
Perguntou com suavidade. Uma história, respondeu ele, sobre um garoto que vivia em silêncio até que alguém lhe deu voz. Sandra sorriu, os olhos marejando. Prometa que nunca vai deixar de escrever, Lucas. Suas palavras têm poder. Ele assentiu. Sabia que ela estava certa. Escrever era como curar por dentro. Era a forma que encontrou de transformar dor em arte, lembranças em ensinamentos, abandono em reconstrução. Certo dia, Bernardo o chamou para uma conversa séria na varanda dos fundos. Estavam sentados lado a lado, tomando limonada, quando ele respirou fundo e começou. Lucas, eu e Sandra conversamos muito nos últimos tempos e queríamos saber como você se sentiria se nós entrássemos com o pedido formal de adoção. O menino ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela pergunta tão simples e tão gigante ao mesmo tempo o atingiu no fundo do coração. Adoção. Família. Pertencimento real. Oficial. Definitivo. Ele olhou para Bernardo, depois para o jardim à sua frente e então disse: Vocês já são meus pais. Só falta o papel. Bernardo riu emocionado e passou o braço ao redor dos ombros do menino. E você já é nosso filho, Lucas. Mas vamos fazer isso certo. Do jeito que você merece. Foi assim que começou o processo legal de adoção. Entre entrevistas com assistentes sociais, documentos, declarações e visitas de profissionais, Lucas percebeu o quanto era amado. Bernardo e Sandra não mediam esforços para garantir que tudo fosse feito com cuidado, respeito e seriedade. E em cada fase do processo, Lucas sentia-se mais valorizado, mais querido. Quando finalmente o juiz aprovou a adoção, houve uma pequena comemoração na mansão. Nada extravagante. Apenas Bernardo, Sandra, Lucas, o gato Zé Maria e alguns bolos feitos por ele mesmo, sob orientação de Sandra. Sentaram-se à mesa, riram, contaram histórias e celebraram o que verdadeiramente importava: o amor. Naquela noite, antes de dormir, Lucas escreveu mais uma carta, desta vez não para si mesmo, mas para Sandra e Bernardo. Um bilhete simples, com poucas palavras, mas com todo o sentimento do mundo. Obrigada por me verem quando ninguém mais me via. Por me ouvirem quando eu só sabia me calar. Vocês salvaram minha vida e me deram uma nova. Dobrou a carta, deixou-a sobre o travesseiro de Sandra e foi dormir. Pela primeira vez, sonhou com o futuro e não com o passado. Os meses que se seguiram foram marcados por uma tranquilidade crescente e, ao mesmo tempo, por descobertas interiores profundas. Lucas já não era apenas o menino resgatado de um lar hostil. Era agora um jovem em formação, alguém que começava a compreender o poder que havia em suas escolhas e a beleza de ocupar um espaço onde era respeitado e amado. Bernardo e Sandra, por sua vez, sentiam-se realizados. Ver o garoto florescer era como assistir a um milagre cotidiano, construído com paciência, escuta e afeto. Com a adoção oficializada, mudanças sutis aconteceram. A confiança de Lucas se refletia em sua postura, em sua fala, até mesmo em seu olhar. Passou a chamar Bernardo de pai e Sandra de mãe. Não por obrigação, mas por sentir que aqueles eram os nomes certos para as pessoas que, com tanto amor, haviam o acolhido. A mansão, antes silenciosa e imponente, tornara-se um verdadeiro lar. As paredes, antes frias agora, pareciam guardar memórias felizes. O som de risadas e música preenchia os corredores com naturalidade. Um dia, enquanto organizavam os livros na biblioteca, Lucas encontrou um caderno antigo com capa de couro escurecida pelo tempo. Bernardo explicou que era um diário de seu avô, que havia morado na mansão décadas atrás. Fascinado pela ideia de encontrar ecos do passado entre aquelas páginas, Lucas passou a lê-lo nas tardes mais calmas. Descobriu ali não apenas histórias da família de Bernardo, mas também valores, reflexões, poemas, e isso o inspirou profundamente. Motivado, Lucas passou a registrar sua própria história de forma mais estruturada. Criou um caderno só seu, onde escrevia não só sobre os dias que vivia, mas também sobre os sentimentos que lhe atravessavam. Era sua maneira de entender o mundo e também de agradecer silenciosamente pela vida que agora levava.
Começou até a escrever pequenas crônicas que entregava aos professores da escola, e um deles, impressionado, sugeriu que ele enviasse os textos para um concurso literário estadual. Lucas não acreditava que teria chance, mas incentivado por Sandra, escolheu 2 de seus textos favoritos e se inscreveu. Não contou a ninguém, exceto a ela. Os dias que se seguiram foram ansiosos, mas cheios de esperança. E então, 1 mês depois, uma carta chegou. Ao abrir o envelope, Lucas mal pôde acreditar. Fora selecionado como um dos finalistas. A notícia foi celebrada com entusiasmo por Bernardo e Sandra. Para Lucas, aquilo significava mais do que um prêmio. Era um reconhecimento de que sua voz importava, de que mesmo vindo de um passado sombrio, ele poderia construir um futuro brilhante. Quando foi chamado para ler seu texto na cerimônia final, que aconteceria em uma cidade vizinha, ficou nervoso. Mas, ao subir no palco e olhar para a plateia onde Bernardo e Sandra o observavam com orgulho, sentiu que não estava sozinho. Seu texto, intitulado Casa de Luz, narrava a história de um menino que vivia na escuridão até encontrar uma casa iluminada por gente boa, uma metáfora clara sobre sua própria trajetória. Quando terminou de ler, houve silêncio por alguns segundos. Em seguida, uma salva de palmas ecoou no auditório. Lucas desceu do palco com os olhos cheios de lágrimas e, ao encontrar os braços de Sandra, permitiu-se chorar. Mas, dessa vez, eram lágrimas de vitória. Aquele momento marcou um ponto de virada. Lucas começou a receber convites para participar de rodas de leitura, oficinas de escrita, pequenos encontros em bibliotecas. Era como se o mundo, enfim, tivesse descoberto o brilho que ele carregava. E ele, com humildade, soube lidar com isso. Não deixou que os elogios lhe subissem à cabeça. Sabia de onde vinha. Sabia o quanto custou cada passo até ali. Bernardo, percebendo o potencial do filho, decidiu montar um pequeno espaço de leitura dentro da mansão, com almofadas no chão, estantes de livros doados e uma lousa improvisada. Convidaram crianças da vila para participarem de leituras semanais. Lucas se tornava aos poucos referência para os mais jovens, e quando lia em voz alta suas histórias, os olhos das crianças brilhavam, não só pelo conteúdo, mas porque viam ali alguém como elas, alguém que venceu o abandono e construiu um novo caminho. Certa tarde, depois de uma das leituras, uma garotinha da vila se aproximou e disse: "Quando eu crescer, quero escrever igual a você." Lucas se ajoelhou, olhou nos olhos dela e respondeu com carinho: "Você já pode começar agora. Escrever é só colocar o coração no papel." Enquanto isso, a antiga imagem da mansão assombrada desaparecia por completo. A casa de pedra no topo da colina, antes evitada por todos, tornara-se um centro de luz e inspiração. O lugar que antes abrigava segredos e lendas escuras, agora era símbolo de renascimento e acolhimento. No entanto, mesmo em meio à felicidade, Lucas ainda tinha dúvidas. Havia perguntas que ele guardava no fundo da alma, especialmente sobre sua mãe biológica, de quem mal se lembrava. Certo dia, durante uma tarde chuvosa, ele decidiu conversar com Bernardo a respeito. Sentaram-se na varanda e ele perguntou: "Pai, você acha que um dia eu posso descobrir quem foi minha mãe de verdade?" Bernardo, que já esperava por esse momento, assentiu com serenidade. "Claro que sim, meu filho. Se esse é seu desejo, vamos procurar juntos. Saber quem você é por completo também faz parte do seu crescimento. E seja qual for a resposta, você não estará sozinho. Aquele foi um momento silencioso, mas profundo." Lucas sabia que o passado não precisava ser esquecido, apenas compreendido, e que o presente e o futuro não precisavam carregar as marcas da dor, mas sim os frutos da superação. Nos dias seguintes, começaram a buscar informações em registros antigos, conversaram com pessoas da vila e foram até cartórios da região. Ainda não encontraram muitas respostas, mas Lucas não tinha pressa. O que importava era a jornada e a certeza de que agora ele tinha com quem compartilhá-la. A cada passo, sentia-se mais inteiro. Com o tempo, Lucas aprendeu que o passado não podia ser apagado, mas também não precisava mais ser sua prisão.
As memórias dolorosas ainda apareciam de vez em quando. Um grito na noite, o cheiro de leite azedo, a voz de Cláudia chamando seu nome com desprezo. Mas agora vinham como lembranças distantes, sombras que não tinham mais o poder de pará-lo. Ele havia aprendido a transformar a dor em coragem, o silêncio em palavras e a rejeição em força. Na escola, Lucas era admirado, não apenas por ser inteligente, mas pela forma como tratava os outros. Ele ouvia com atenção, ajudava os colegas mais tímidos, defendia os que eram zombados e era o primeiro a se voluntariar em atividades que envolviam criatividade e trabalho em grupo. Os professores diziam que ele tinha uma alma velha, sábia e uma empatia rara. Quando perguntado sobre sua história, ele não dava muitos detalhes. Dizia apenas que já havia vivido muita coisa, mas que agora era feliz. Certa vez, a escola promoveu uma semana de integração com a comunidade. Lucas foi convidado a contar sua trajetória em uma roda de conversa com alunos de outras instituições. Ele relutou no início, mas Bernardo o incentivou. Às vezes, contar nossa história ajuda outras pessoas a acreditarem que também podem mudar a delas. Então, ele contou. Não com vitimismo, nem com tristeza. Contou com calma, com maturidade. Falou das dificuldades, do abandono, da venda, da solidão. E depois falou do encontro com Bernardo e Sandra, da mansão que virou lar, do piano que o fazia sorrir, dos textos que o ajudaram a se libertar. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos de muitos, inclusive nos seus. Depois disso, o que era apenas uma participação virou algo maior. Lucas passou a ser convidado para palestras, feiras literárias, até mesmo eventos de adoção e acolhimento familiar. Sua história tão dura e tão bela inspirava outras famílias, educadores e crianças a acreditarem que existia um caminho de luz, mesmo para quem nasceu na escuridão. Em casa, Bernardo e Sandra acompanhavam tudo com discrição e orgulho. Nunca fizeram questão de protagonismo. O importante para eles era ver Lucas florescer, tomar o próprio caminho, construir sua identidade. E ele fazia isso com responsabilidade, humildade e afeto. Em cada passo, honrava o amor que recebeu. No seu aniversário de 14 anos, organizaram uma pequena celebração. Convidaram colegas da escola, vizinhos, professores. A casa ficou cheia de risos e vida. Naquele dia, Bernardo entregou a ele um presente especial. Uma caixa de madeira com um recorte de jornal plastificado colado na tampa. Era a reportagem sobre sua vitória no concurso literário. Para que você nunca se esqueça do quanto é capaz, disse Bernardo emocionado. Dentro da caixa, havia também um caderno novo de capa azul marinho, com seu nome gravado em letras douradas. Lucas abraçou os dois com força, as lágrimas escorrendo sem vergonha, sem medo. Era mais do que um presente. Era uma celebração do que ele havia se tornado. Na mesma noite, enquanto todos dormiam, Lucas subiu ao sótão da mansão. Aquele espaço, antes guardado apenas para entulhos e objetos antigos, havia se tornado seu refúgio pessoal. Um lugar onde podia pensar, sonhar e escrever sem pressa. Abriu o caderno novo e escreveu: Hoje entendi que ser amado não apaga o passado, mas o transforma. Eu não sou o menino que fui. Eu sou o menino que resistiu, que aprendeu, que floresceu. Se um dia me perguntarem de novo quem eu sou, vou dizer com orgulho: eu sou filho de Bernardo e Sandra. Sou casa, sou história, sou luz. Ele fechou o caderno com um sorriso calmo. O gato Zé Maria subiu em seu colo, ronronando como sempre fazia, quando percebia que Lucas precisava de companhia. Lá fora, o vento soprava entre as árvores e a lua lançava seu brilho prateado sobre o telhado da casa. Havia silêncio, mas era um silêncio bom, cheio de paz. No dia seguinte, Bernardo o chamou para uma conversa importante. Sentaram-se na varanda com uma xícara de chá entre as mãos. Lucas, quero compartilhar uma novidade. Fomos chamados para participar de uma campanha nacional sobre adoção tardia. A equipe quer conhecer nossa história, fazer um vídeo. Eles ouviram falar de você, leram seu texto e ficaram tocados. Mas, claro, só vamos aceitar se você quiser. Lucas pensou por alguns instantes. Sentia-se honrado, mas também exposto. Era sua história,
seu coração, e ele não queria que fosse usada como sensacionalismo. Se eu puder contar do meu jeito, eu topo. Não quero que mostrem só a dor. Quero que vejam o que veio depois. A luz, o amor, a transformação. Bernardo assentiu, sorrindo. É exatamente isso que eles querem mostrar. A vida depois do trauma. A vida com esperança. Meses depois, o vídeo foi ao ar. Em pouco tempo viralizou. Milhares de pessoas comentaram, se emocionaram, compartilharam. A história de Lucas tocou corações de todas as idades. Famílias começaram a considerar adoções. Crianças acolhidas começaram a sonhar de novo. Em meio a tudo isso, Lucas percebeu que seu papel no mundo ia além de sua própria vida. Ele era agora um farol para outros. No final do vídeo, ele aparecia dizendo: "Eu não fui adotado para ser salvo. Eu fui adotado para ser amado, e isso muda tudo." A repercussão foi tão positiva que Lucas foi convidado a escrever um livro sobre sua história. Com o apoio de uma editora independente, passou 6 meses revisando textos, escrevendo capítulos, relembrando momentos, costurando emoções. O livro se chamou Casa de Luz, como o texto original que o revelou. Ao ser lançado, teve filas de leitores, escolas o adotaram como leitura obrigatória e instituições de acolhimento passaram a usar sua história como inspiração. Agora, com 15 anos, Lucas é reconhecido, respeitado, mas nunca deixou de ser um menino sensível que ama piano, bolo de cenoura e tardes silenciosas no sótão. A diferença é que agora ele sabe que não precisa mais se esconder, que sua voz tem força, que seu passado, por mais duro que tenha sido, não define seu valor. Bernardo e Sandra, sempre ao lado, seguem sendo seu porto seguro. E ele, por sua vez, segue sendo o filho que eles sonharam e que o destino trouxe de maneira inesperada, mas perfeita. Ao olhar para o alto da colina, onde a mansão antes abandonada agora floresce com vida, é impossível não se emocionar. Ali mora a prova de que o amor é capaz de reescrever destinos. E que mesmo quem foi vendido, rejeitado e esquecido, pode sim ser amado, valorizado e reconhecido por tudo o que é e por tudo o que pode vir a ser. E aí, gostou da história? O canal Relatos do Tio Paulo agradece sua companhia e não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até o próximo Relatos do Tio Paulo.